acessado. E a gente chega ao nosso querido LangChain, né? Segura aí. É uma biblioteca que é tão impressionante, a comunidade abraçou tanto, tá? Que as grandes empresas, as big techs, estão todas ali criando, né, plugins em torno disso, integrações dos seus próprios produtos com o LangChain. Se não me engano, ontem saiu uma integração do Gira, né? O Gira está integrado no LangChain, então você consegue acessar documentos no Gira, do Confluence, tasks, o que for, e utilizar todo o poder ali das LLMs do ChatGPT, GPT-4, para trabalhar em cima disso. Vamos supor que você queira, por exemplo, refatorar as documentações da empresa, ou então fazer buscas semânticas em cima daquilo que tá tão, sei lá, documentos legados de muitos anos. Tudo é possível com o LangChain. Eu vou abrir aqui a documentação direto. Ô, João, enquanto tu abre aí, dá um aviso pra galera. Quem tá aí assistindo, dá o like aí embaixo para esse vídeo ser divulgado para mais gente. Com certeza, aí eu tô vendo isso todo dia e já aprendi muito aqui. Não conhecia nem metade desses links colocados aqui, então vocês provavelmente também nunca tinham visto. Então fortalece aí, dá o joinha aí e compartilha esse link para mais gente poder ter esse conhecimento. Massa, é isso aí, galera. E aquilo que eu falei, né? Tendo dúvida, é só chamar que a gente ajuda. Uma coisa que é muito legal do LangChain, a comunidade abraçou tanto que a gente tem 2 versões dele. Uma versão em Python, uma versão em JavaScript, tá? E, cara, construção de agentes autônomos, ferramentas, sabe, em geral, que são muito possíveis quando você está falando uma linguagem muito mais próxima do browser, né? Quer dizer, o Python é maravilhoso, eu praticamente uso o Python o dia inteiro, todos os dias, mas não roda ele no browser, muito embora tenha algumas iniciativas, não é uma linguagem nativa de web, né? JavaScript é. Isso faz com que se torne muito mais possível a criação de soluções e soluções ainda mais interessantes. Eu vou puxar aqui a motivação, né? Quais são os desafios que a gente tem para trabalhar com a LLM, né? Desse ponto para frente, galera, a gente está saindo da interface do ChatGPT. A gente vai falar agora como que eu uso essa ferramenta, o poder dela nas minhas próprias implementações, nas minhas próprias soluções, né? Para criar novos produtos. Algumas coisas que são desafiadoras. Inconsistência. Para você gerar respostas ali, existem alguns parâmetros no uso ali da API, né, do ChatGPT. Um desses parâmetros, esses parâmetros, eles guiam o modelo na geração dessas respostas. Mas a inconsistência na resposta é uma coisa que acontece. Então, você vai, às vezes, uma mesma pergunta, você vai ter respostas diversas, não digo diferentes, mas diversas, né? Então acaba que para quem precisa trabalhar com uma estrutura, um output fixo, como eu falei, para você integrar, você tem que saber o que está saindo daquele modelo, certo? Então isso é um desafio. O outro ponto é o efeito cascata. Você muda um detalhe nessa sequência, você pode experimentar isso. Bate um papo ali com o ChatGPT e no meio, sei lá, põe uma receita de fazer um miojo. E depois tenta continuar com as tuas perguntas sobre programação, data science. Aquilo afeta fortemente a sequência da conversa, porque aquilo ali começa a fazer parte do contexto e ele começa a tentar utilizar aquilo como uma informação relevante, entendeu? Então, esse é um exemplo, mas o efeito cascata, ele acontece, isso é real. A execução paralela, então, às vezes você precisa criar soluções onde, além de você ter os teus agentes de IA, tua IA rodando, você precisa ter algumas tarefas rodando ali também simultaneamente. E isso pode gerar uma confusão, porque a gente está falando de um modelo de input e output. Esse input aqui ele não é paralelo, não, né? Então, trabalhar de forma paralela é um desafio em relação ao que a gente tem hoje de LLM. Transformação de dados. Eles precisam entender perguntas da linguagem natural e organizar a resposta, né? Essa resposta ela precisa
ser estruturada para ser integrável. Saída subótima. Então, elas podem dar respostas imprecisas ou falsas, dependendo de como você configure. Tem perguntas, tem tarefas que você quer que o LLM seja criativo, que ele crie uma coisa que não foi pré-determinada, né? Porque isso é necessário para a resolução de uma task ou um problema específico. E nesse cenário a gente tem a geração de muitas respostas imprecisas e falsas, né? Inclusive, não falando do ChatGPT, mas da IA do Google, recentemente, o CEO falou publicamente que não entendia muito bem como aquelas respostas eram geradas, né? Porque ele deu dicas de investimento utilizando referências falsas que ele mesmo criou. Então, isso é um problema geral de modelos de linguagem, tá? E complexidade. Quanto mais você adiciona funcionalidade, mais complicado ele fica. E, como eu falei, input e output. Se você precisa que o teu agente, a tua IA, ela se conecte a muitas ferramentas, beleza, você precisa dizer quais são as ferramentas e o que cada uma delas faz. E aí, para isso, você precisa inserir como um input no seu modelo, aumentando muito o tamanho desse input, aumentando muito o tamanho do contexto, fazendo com que ele se torne muito mais complicado de manter, né? São problemas. E isso motiva, né, e vem motivando a criação de novas soluções. E uma delas é o que o LangChain traz. O LangChain é um framework que simplifica esse processo. Ele tem estruturas, ele tem módulos onde eles já foram ali pensados para que, o que está plugado aqui é uma LLM, ok, mas todo o restante é abstraído para que seja fácil de implementar e fácil de integrar com outras soluções, tá? Então, nesse ecossistema do LangChain, a gente tem a ideia de prompt template, tá? Prompt continua sendo o mesmo, só que por que template? Porque ao invés de você agora ter que sempre estar injetando aqueles prompts, você vai criar templates de prompts para que você possa reutilizá-los com muito mais eficiência, né? O próprio LLM, e isso aqui é uma das coisas mais interessantes, já vou abrir aqui o link, tá? Você não está preso só ao ChatGPT ou à família GPT da OpenAI. Você tem acesso a todas essas soluções, todos esses provedores. Tá? Então, esses aqui são provedores de linguagens, né? E onde você pode conectar. Inclusive, a gente tem aqui uma integração que é bem recente, que é o GPT for All, que é uma implementação open source, onde você consegue rodar um modelo numa CPU. Você consegue rodar o modelo na tua máquina. Inclusive, eles lançaram recentemente um instalável. Você pode instalar como um aplicativo, né, na tua máquina, e você tem um chat GPT na tua máquina sem precisar acessar servidor, pagar API, conectar com API nenhuma. Você simplesmente tem uma LLM capaz de gerar respostas coerentes rodando na tua máquina de forma independente. Então, a ideia que o Model LLM traz aqui é muito interessante. Pô. Imagina se você tiver... eu estou em um projeto usando lá a API da OpenAI. Preciso trocar agora para Corellium ou para Celebrium ou para o Hugging Face. Vou ter que reimplementar tudo de novo? Nesse caso, não. Nesse caso, você já tem a implementação pronta. Basta trocar um provedor pelo outro e todo o código restante, todas as demais instruções se mantêm as mesmas. Não é uma preocupação para você. Um outro ponto aqui, que é uma das coisas que eu venho falando muito até então, só que não usando esse termo, é a chain, que é essa ideia de encadear pequenas tarefas, uma após a outra, em prol de um objetivo final. E isso é um ponto bem interessante, porque você começa a ter mais controle. No momento que a tua LLM precisa fazer uma tarefa específica, você consegue analisar input e output específico. Se você precisa que ele faça uma tarefa muito extensa, resolva os problemas X, Y, Z e não consegue ver o que ele está fazendo por debaixo dos panos, a chance de uma resposta imprecisa, a chance de uma resposta incorreta, ela é muito grande. A ideia de você encadear chains é você poder utilizar LLMs para execução de tarefas únicas e muito específicas.
E aí entra um outro ponto, que é o ponto alto, são as tools. Então você consegue, dentro disso tudo, conectar e-mails, serviços externos, acesso ao Google e acesso a toda sorte de integrações aqui. Eu também vou mostrar diretamente, porque talvez eu não tenha tempo de mostrar em seguida, mas eu já quero que você veja o que a gente tem de tool disponível no LangChain. Olha aqui, a gente tem Apify. Acho que alguns de vocês devem conhecer esse serviço. É um serviço onde você pode expor várias APIs, né? Várias APIs, pode vender APIs aqui dentro, ou pode simplesmente expor APIs existentes. Mas isso é muito interessante porque tudo que está aqui disponível, você pode integrar no teu agente de IA. As APIs diversas que ele tem aqui disponível, você pode integrar na tua API de IA, né? Além disso, Bing, integrar com Bash. Vamos lá, eu quero que ele comece a rodar comandos de terminal. O meu agente vai rodar localmente, ele vai rodar comandos de terminal. Tem integração pronta. Tem uma integração bem interessante que é a Human Has Tool. O que significa? Que o teu feedback humano, ele também pode ser uma ferramenta do teu modelo. Quer dizer, ele vai trabalhar e chegar a um ponto e falar assim, opa, daqui eu tenho que ir, preciso de ajuda. E aí ele pode utilizar essa tool para pedir um input do usuário, entendeu? Além disso, a gente tem integração com o Wolfram, com Wikipedia, com o Zap, e quando a gente fala de integração com o Zap, a gente está falando aí, né, de uma integração, né, capaz de aumentar e muito ali os limites daquilo que o teu modelo consegue fazer, né? Se você não conhece o Zap, é uma ferramenta integradora, eles são especializados nisso, de interações ponta a ponta, né? Pega de um lado, pega de Facebook, pega de e-mail, pega de Trello, pega de todos os lugares e manda para outros lugares. Pronto. Agora você pode implementar agentes capazes de estarem conectados a todos esses lugares e podendo utilizar todo o poder das LLMs para tomada de decisão e geração de respostas. Então, aquela ideia, né, de trabalhar em cima de um conteúdo, gerar blog, manuais técnicos especializados e tantas outras coisas, totalmente possível no uso de tools. Só que para que LLMs, né, usem tools, você precisa de alguma estrutura que esteja controlando isso. Esses caras são os agentes. Os agentes também usam uma LLM, só que eles usam para tomar a decisão sobre qual ferramenta deve ser utilizada, né? Então, quando você tem toda essa sorte de ferramentas, você vai ali, beleza, então essa ferramenta deve ser utilizada para execução desse trabalho. Um outro conceito bem interessante é de índices. Se eu estou trabalhando com um modelo de linguagem e preciso interagir com um meio externo, eu tenho que ter uma forma de indexar esses dados, né? E aí, esse é outro conceito que o LangChain traz, é capaz de indexar facilmente dados para serem consultados a posteriori. Data Loaders, uma das coisas mais legais que a gente tem aqui é a capacidade de você poder carregar, deixa eu pegar aqui os models, aqui, Data Loaders. Então a gente tem aqui, você pode carregar dados diretamente desses canais. Olha aqui essa lista. Você pode carregar dados diretamente de um Facebook, de um chat do Facebook, de um e-mail, do Google Drive, sabe, do GitHub, dados em PDF, YouTube, fazer buscas usando Selenium, usando o Playwriting. Então, usando o WhatsApp, você pode fazer ali, coletar o chat do WhatsApp, e esse load ele consegue fazer a leitura desses chats e carregar isso indexar dentro de uma base, para que você possa fazer consultas complexas utilizando todo o poder da LLM em cima disso. Então, realmente, você consegue ver que essas interações elas elevam o poder do uso da LLM para um outro patamar, né? E aí, quando eu comparo isso aqui, que eu estou mostrando para vocês, com isso aqui,
você começa a entender que o game é outro, né? O público-alvo é outro. Isso daqui é para um outro público. A ideia é diferente. Você tem um poder muito maior nas suas mãos utilizando, por exemplo, o LangChain, tá? Lembrando que isso daqui está disponível para Python e para JavaScript, como eu já falei para vocês. E memória, o mecanismo de memória, que é fundamental para que você possa realmente fazer ali buscas em contextos. A gente está super no horário e eu peço para vocês um pouquinho de mais paciência, que eu quero mostrar ele em ação, tá? Esse collab aqui foi preparado para vocês, tá? Para quem está nessa live, para quem for assistir ela posteriormente, para quem for chamar lá no LinkedIn para trocar uma ideia, para quem tem uma ideia interessante ou já está trabalhando em alguma, isso aqui foi para você, tá certo? Eu vou startar aqui a instalação de algumas dependências. Obviamente eu vou remover as minhas keys daqui, tá? Então, enquanto ele está instalando, eu vou já mostrar um pouco daquilo de como que você vai utilizar. Vou pular esse exemplo para que a gente possa ver algo mais aqui. Pergunta e resposta. Esse é um exemplo, pessoal, utilizando vários conceitos. Eu vou utilizar um exemplo para explicar esses conceitos. Mas se vocês quiserem que a gente faça uma outra interação, uma outra live para explorar isso aqui mais a fundo, vai ser um prazer poder fazer essa apresentação, tá certo? Então a gente tem aqui uma estrutura baseada em chains para responder questões sobre um contexto específico. Eu escolhi aqui um livro, tá? Um livro que é o Pense e Enriqueça, né? Que é do Napoleon Hill, né? Tem aqui algumas questões que eu já separei para testar o modelo, tá bom? Vou até dar um start nessas questões. E aqui eu preparei um gráfico para que você veja como é que funciona. Deixa eu ver se aparece ali na tela. Eu acho que eu preciso dar um zoom maior. A teoria vai me dizendo se está bom de visualizar, que eu não... né? Então aqui, como que esse código ele se estrutura, né? O passo a passo. Bem, primeiro você vai ter que carregar os dados. Para isso você vai utilizar um data loader, né? Nesse caso aqui é um text loader. Text loader é um tipo de loader disponível aqui nessa lista, tá? Você vai ter aqui um tipo de loader específico para carregamento de texto. Em seguida, a gente vai quebrar esse texto em partes menores. Afinal, eu estou carregando um livro inteiro. Não dá para a gente mandar um livro inteiro dentro de um prompt, né? Até porque o GPT 3.5 não vai aceitar. Tá? O 4, dependendo do livro, ele aceite, mas você vai pagar uma grana, né? Em um teste anterior que eu fiz, eu paguei $8 para fazer uma sumarização, né, que, enfim, sem fazer a quebra adequada, a separação adequada de dados, mandei o texto inteiro. Então você percebe que não é o tipo de estratégia mais adequada. Você tem que quebrar o texto em partes menores. E esse texto ele vai ser persistido em um vector database. Qual que é a ideia do vector database? Ele armazena dados em forma de vetores, né? Qual que é a ideia por trás dos vetores? Explicando rapidamente. Poder fazer buscas semânticas. Ao invés de você botar dentro de um banco de dados normal e fazer uma query ali SQL para tentar buscar dados relacionados com o que você está pesquisando, a ideia do Vector Database é que você consiga encontrar dados usando busca semântica sem que você use, por exemplo, termos específicos. Uma busca realmente semântica, o que ela significa. O modelo ele consegue aproximar, né, e encontrar documentos que estejam relacionados semanticamente com a pergunta que você está fazendo. E aí então nesse processo a gente carrega, separa em etapas, persiste nesse vector store, né? E aí em seguida serão feitas consultas em cima desse vector store a partir de uma pergunta que você fez, de uma query, e aí em seguida
uma resposta utilizando ali os dados, as partes mais relevantes para poder alimentar o contexto. Lembra que eu sempre falei aqui? Input, output? Então, esse input ele precisa estar alimentado de um contexto. Se eu coloquei aqui um livro como entrada, eu preciso primeiro filtrar desse livro quais são as partes semanticamente relevantes para que o modelo consiga responder à minha pergunta. Vamos ver aqui, na prática, como isso funciona, tá? Então, eu fiz um import, são algumas bibliotecas, vamos falar uma por uma, mas tudo que está aqui é o que está descrito no diagrama, tá? Tudo que está aqui de import é o que está no diagrama, é o que a gente vai utilizar. Em seguida, eu vou baixar aqui o livro, tá? O livro que eu já deixei disponível em um GIST. Então, você pode... Esse aqui é o livro inteiro do Napoleon Hill, tá? Opa! E aí, em seguida, eu vou fazer um text loader passando o caminho desse arquivo, né? Como ele está na raiz, ele vai já fazer um load. Carregou. Agora, eu vou pegar esse texto, se eu pegar aqui e mostrar para vocês o que tem dentro, qual que é o tamanho dessa lista, né? Só tem um tamanho, por quê? Porque o documento inteiro, o livro inteiro ficou em um único índice. Como eu já falei, não dá para trabalhar dessa forma, né? Então, por esse motivo, a gente precisa quebrar ele, fazer um split, né, em várias partes. E aqui a gente quebra ele em várias partes, utilizando essa biblioteca especial para esse tipo de carregamento. Vou mostrar para vocês aqui. E isso foi dividido em 513 partes, tá? Agora, a próxima etapa é a gente persistir esses dados todos no nosso Vector Database. E, muito embora a explicação para quem nunca viu o Vector Database antes possa parecer um pouco complicada, como assim pesquisa semântica, né, utilizando vetores e não textos planos, mas a implementação disso e o seu uso é muito simples. A gente tem aqui o Chroma, que é um Vector Database open source, fácil de instalar, né, em memória. Então a gente tem aqui carregado, a gente pode também salvar esse índice para consultar depois, não tem nenhum problema. E aqui chegou o momento de inicializar a nossa chain, tá? Para inicializar, a gente tem que passar a LM. Nesse caso, eu estou passando a OpenAI, né? Mas poderia ser qualquer outro provedor de LLM daquela lista que eu falei para vocês. Essa chain tem que ter um tipo, tá? E tem que ter acesso a um retriever, que é o nosso Vector Database, né? Então, Doc Search Has Retriever, porque ele vai oferecer métodos específicos para que a tua chain consulte documentos relevantes, monte um contexto e gere uma resposta. Aqui eu vou pegar a primeira pergunta, né? E essa pergunta eu fiz questão de colocar em português. O livro, ele é todo em inglês, tá? Ele é todo em inglês. E aqui eu estou fazendo uma pergunta em português. Para quem já leu o livro, recomendo que leia, quem não leu. Então, eu fiz uma pergunta aqui. Como o conceito de desejo ardente apresentado no livro pode ser aplicado para estabelecer e alcançar objetivos financeiros? Bem, esse conceito apresentado no livro, mas não dessa forma, e com o entendimento de quem leu, você consegue aliar. Então, isso realmente pode ser aplicado dessa forma, mas não está explícito. E essa é a parte bacana da gente poder utilizar uma LLM por trás. Então, eu vou executar ele aqui para você. E você vai ver ele gerando uma resposta. Então, eu vou copiar e colocar aqui para você a resposta que ele colocou. Então, ele deu, pode ser aplicado para estabelecer objetivos financeiros, ao final, autossugestão, com planos definidos para acumulação de dinheiro, usando o princípio da mente mestra, descrito mais tarde no livro. Esse texto ele não foi extraído do livro, ele foi gerado sobre um contexto que foi passado através de essa query aqui, tá? Ela foi passada para a minha chain, a chain consultou o Vector Database para extrair partes do livro que podem ser utilizadas para montar um contexto para gerar essa resposta, e esse foi o resultado, né? Tem outras perguntas, vou fazer só mais uma aqui para a gente poder seguir. E
Ó, de que forma a fé desempenha um papel crucial no processo de desenvolvimento do pensamento positivo, conforme explicado no livro? E aqui é uma pergunta altamente abstrata, né? Ou melhor, não digo abstrata, mas ela é muito ampla, porque não é um trecho que faz parte do livro, né? Então aqui novamente você tem uma resposta super coerente e direcionada naquilo que você está perguntando, né? E isso, inclusive, está ligado a esse tópico, né? Tem vários produtos que saíram no mercado, ChatBase, Chat PDF, WebPage, é o chat com tudo, né? Fale com documento, fale com PDF, fale... Blá, blá, blá. Bem, essa é a forma de implementar. Existem formas mais complexas? Existem. Inclusive, tem implementações prontas, que se a gente tivesse mais tempo, adoraria mostrar para vocês. Tem um exemplo bem legal aqui, que é o conversando com o seu código, tá? Mais uns 2 minutinhos de teoria, eu quero mostrar só mais esse exemplo, tá bom? Aqui a gente tem, deixa eu verificar que se eu estou com... ótimo. Nessa integração, a gente está buscando aqui, dentro desse... Esse aqui é o GitHub do LangChain, eu só fiz um download dele, né? Fiz um git clone. E tem essa função auxiliar que ela busca por extensões específicas nessa pasta para poder indexá-los. Então você pode indexar aqui o Markdown, né, que é usado para documentação, ou você pode indexar o código e bater um papo sobre o código. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse exemplo, tá? Para a gente poder fechar essa apresentação. Então aqui eu tenho a chamada dessa função. Aqui a gente vai fazer a leitura. Perceba que ele está lendo todos os arquivos, todos os dados, todos os scripts disponíveis nessa pasta, todos os códigos. Eu vou até mostrar aqui o primeiro índice, né, para que você veja o que tem lá. Daqui para frente é mais do mesmo. Você precisa separar isso em partes menores. Aqui foi separado em 4.004 partes. Só que nesse caso, eu não estou utilizando o ChromaDB, estou usando o Deep Leak. Cadê o link? Era para estar aqui. Eu estou usando o Deep Lake porque a gente vai conseguir ver a base de dados indexada lá. Deixa eu estava conectado. Saiu. Massa. Carregou aqui. Já tenho meu dataset, um experimento que eu já fiz. Vou deletar para que a gente consiga ver isso sendo persistido de novo, tá? Então, nesse momento, é muito semelhante ao que eu mostrei anteriormente, só que a diferença agora é que eu vou voltar para um outro tipo de banco. E você pode utilizar todos os mais diversos tipos de vector storage disponíveis, inclusive o Supabase, que foi uma interação que saiu recentemente. Opa! Roda aqui. Roda aqui. Até porque eu deletei. Deixa eu colocar o 2, pronto. Reclamando porque eu acabei de deletar e ele está na fila para ser deletado, né? Então agora ele está pegando todo o código do que foi lido, né, dessas extensões. Aqui .py, código Python, código em Bash, Markdown e Markdownx. Ele está indexando, fazendo ingest, 50%, 100%, indexou, todo o nosso código agora está lá, está sendo enviado para lá. Eu vou já abrir para ver se ele já está disponibilizado aqui. A gente pode fechar com chave de ouro nossa live de hoje. Olha aqui, LangChain Code 2, que eu acabei de mandar. Ele vai te mostrar aqui visualmente os dados indexados dentro do nosso store. Então, abrindo aqui, você consegue ver o código, né, a referência e o embedding dele, né, a versão dele em formato de vetor, né, para fazer a busca semântica. Aqui a gente tem um setup. Nesse caso do nosso retriever, diferente do anterior que eu só utilizei o retriever,
aqui eu quero mostrar que você pode customizar os parâmetros. A distância aqui, está utilizando o cosseno. Eu quero que ele traga os 20 mais relevantes, né? E não os 4 mais relevantes, como foi o exemplo anterior. O padrão é 5 documentos mais relevantes. Aqui eu vou utilizar o GPT-4 por ser mais poderoso. E aqui a gente tem algumas perguntas, né? Quais são as classes derivadas da classe chain, né? Classes e funções dentro dessa pasta que não são cobertas por testes unitários, né? Como fazer o improvement do código proposto e da hierarquia. Então, você pode bater um papo sobre o seu código e pedir para que o LLM, nesse caso aqui, o nosso GPT-4, use o conhecimento que ele tem, a capacidade que ele tem de geração de textos dentro de um contexto, né, para resolver esses problemas. Então, você vai literalmente trocar uma ideia com o teu código para melhorá-lo, para verificar o que ele precisa ser, como que ele funciona. Então, quantos códigos legados você já não teve que trabalhar, ou você ainda vai ter que trabalhar, e que seria uma coisa super dolorosa, com o poder dessa integração você consegue fazer isso muito bem. Então, ele já respondeu para a gente. Então, as classes derivadas de chain, da chain class são... Então, ele botou aqui uma lista de todas as que derivam, né? Ele já está processando, vai responder as outras. Mas é isso, pessoal. Ó, aqui ele deu uma pirada, né? Mas é isso. Uma questão de ajuste de prompt, inclusive, né? Nesse outro, ele já deu uma resposta. Deixa eu até ver o que ele respondeu aqui por completo para mostrar para vocês. Então, pronto. Dei uma sugestão de melhoria, como fazer um improvement nessa hierarquia da classe chain, né? Apenas como você entregou o código, deu a capacidade para que ele busque partes relevantes do código de acordo com o teu input e está gerando um output estruturado, né? Então, isso daqui não veio substituir programadores, veio, é o que a gente chama de inteligência aumentada. É você, programador, você cientista, conectado a uma IA para trabalhar ao seu favor. Tá? Teria aqui ainda muitos mais exemplos para mostrar para vocês. Eu vou dar uma pulada na apresentação e a gente pode continuar batendo papo sobre isso aí em um outro momento. Bom? Valeu, galera. Muito obrigado. Show, show. Só agora tem dúvida. Quem tem dúvida é agora. Almir, Agora é hora. a gente estava começando. Ou manda lá pro LinkedIn. A gente estava conversando esses dias sobre essas coisas aqui e ele estava fazendo coisas muito parecidas. Eu tive recentemente eu estava fazendo Que massa. um projeto para que utilizava a conversão de áudio para texto para tentar fazer um blog post daquele conteúdo, né? Então a ideia qual que era? Pegar essa live aqui, qualquer live nossa aqui, fazer a transcrição do áudio, jogar no modelo e dizer assim, faça um resumo no formato de um post de um blog. Isso eu vi do Vedovelli, que gravou um vídeo dizendo que comprou, pagou por essa ferramenta. Eu disse, opa, se o Vedovelli pagou, então existe um mercado aí. Vamos tentar existe refazer, muito né? E mercado. aí eu consegui refazer com algumas gambiarras ali no meio, mas aí quando a live era muito grande, caía naquele mesmo problema que você teve. Submeti um textaço lá e gastou o crédito todo. Então eu não conhecia essa parte de fazer por chunks e vetorizar o conteúdo aí, que resolve exatamente esse problema aí. Um conteúdo muito grande, queria fazer perguntas em cima dele e estava bloqueado por não saber essa estratégia de vetorização aí. Massa. Um ponto importante, teoria, que seria, no caso, se a gente tivesse mais tempo, né, para explorar, que é o próximo passo disso. Você está vendo que quando você bate o olho nisso daqui, você percebe, interessante, as estruturas estão todas muito bem organizadas, mas tem uma parte que ela depende exclusivamente de você, que é o prompt, né? Porque o próximo passo disso são os agentes autônomos.
E se você não precisasse escrever o prompt? E se você só escrevesse o objetivo, que seria, por exemplo, refatório o código desse repositório aplicando improvements e melhores práticas? E o prompt, as tarefas que seriam executadas, né, esses prompts intermediários, são criados todos por um LLM também. Então você tem um LLM que vai executar, mas tem um LLM que vai preparar os prompts, né, usando várias técnicas. Então tem alguns exemplos prontos aqui também para mostrar como funciona, né? Sabe, uma outra oportunidade a gente mostra isso também